E eu falei assim, ó, eu não quero vender uma panela. Eu quero que o meu cliente aprenda a usar a panela e ver a experiência que ele tem usando esta panela. Sejam muito bem-vindos, meus vizinhos, a mais um Construindo Futuros, o podcast da São Bento, onde eu converso com pessoas de Dourados, Mato Grosso do Sul e do Brasil todo, pessoas que constroem futuros na vida de outras pessoas. Se você viu o episódio da semana passada, você vai notar que eu estou 10 quilos mais gordo, porque esse é o primeiro episódio que eu estou gravando no ano de 2024, então feliz ano novo atrasado a todos, os outros episódios a gente já tinha deixado gravado, então nas férias eu ganhei um pouquinho de peso. Tô aqui hoje com uma pessoa que é uma amiga de longa data, que é a Claudinha, doutora Cláudia, né? Não tô mais acostumada a usar esse título, Faz tempo, né? já? Faz muito tempo. Que a gente conhece como a Claudinha da Mesa Detalhe. Exatamente. Conhecia, detalhe. Na verdade, a gente ainda conhece, mas tem novidades aí que começaram... 2024 começou diferente, né? Exatamente, Vitor. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. E como eu te falei, né? Ano novo, vida nova, né? Exato. Mas antes de falar da venda da Mesa Detalhe, eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Quem era a Cláudia antes da Mesa Detalhe? Bom, a Cláudia era advogada. A minha vida profissional comecei muito cedo, né? Os meus pais, quando eu tinha 10 anos de idade, eu sou de Laguna, Carapã. Aqui, né, do interior, aqui pertinho. Então, quando eu tinha 10 anos, meus pais montaram um supermercado. Então, foi ali que eu aprendi a trabalhar, né? Sim. Com meus melhores professores. Então, desde muito cedo, trabalhei... Lá em Laguna? Lá em Laguna, exatamente. Então, eles tiveram mercado por 25 anos. Desde muito cedo, comecei a trabalhar com eles. Vim para Dourados. Com 22 anos, me formei em Direito, né? Prestei a prova da ordem e comecei a advogar. Então, tinha alguma área específica que você gostava mais? Eu advogava no início para área de família, né? Mas assim, eu vi que não era muito o que eu queria. E aí, depois eu comecei a advogar para banco. Eu advogava para a cooperativa Sicredi na época, né? Legal. Então, na área contenciosa... Mas dentro da estrutura contratada pelo Sicredi ou não? No escritório terceirizado? Não, eu era diretamente contratada, né? Eu trabalhava no escritório do Orlando Dutti, você deve conhecer. Conheço. Então, eu formei, comecei a trabalhar lá. E aí, eu tinha um credenciamento direto com a cooperativa Sicredi. Então, eu advogava para eles na época. Que bacana. Então, E aí a loja surgiu... Isso. Então, eu comecei com 22 anos a advogar. E depois de um tempo, meus pais já tinham a experiência de comércio, né? De empreender. E eles queriam investir em Dourados, né? Mas o que fazer? Então, na época, não tinha nada a ver com o negócio. Eu ia continuar na advocacia, né? E aí, em uma viagem, eu e meu irmão vimos uma loja de coisas de utilidade doméstica, casa. E na época, aqui em Dourados, não tinha nenhuma loja específica de utilidades domésticas. Eu lembro que as pessoas faziam lista de casamento numa relojoaria. Então, assim, para atender esse nicho de lista de casamento, noivas, utilidade doméstica, mesa posta, não tinha nada aqui em Dourados. Isso lá em 2000 Isso foi em 2011, que nós inauguramos a loja em 2012. Que legal. Então eu falei, pai, é isso. Eu falei, esse nicho de atender noivos especializada não tem em Dourados, nenhuma loja especializada, eu acho que isso tá certo. E foi que montamos a Mesa Detalhe, inauguramos ela 11 de julho de 2012. Então, eu não ia pra loja a princípio, né? Mas eu comecei a me dividir entre a advocacia... Ah, porque você estava ainda advogando. Eu estava advogando ainda. Então, assim, nós inauguramos a Mesa Detalhe, então eu comecei... a trabalhar na loja também, né? Então, meio período eu ficava na advocacia, meio período eu ficava na loja. E fiquei nessa por um bom período. Na época já era na Weimar? Na época era na Marcelino Pires. Na Marcelino, é verdade. Isso, porque eu lembro quando a gente foi achar ponto comercial pra montar loja, na época não tinha nenhum lugar novo, bonito. Era todas umas lojas mais velhas. E o ponto que a gente pegou... era meio fora de mão, mas era novo. Meu pai falou assim, vamos apostar, que eu acho que a cidade vai crescer pra cá? Beleza, vamos apostar, né? Apostamos naquele ponto, mas assim, estrategicamente não foi muito bom, porque eu tava longe das minhas clientes, né? Se eu for olhar, assim, não era um ponto muito atrativo, porque você tinha que andar muito pra chegar na Mesa Detalhe, né? E aí, eu fiquei advogando por um bom tempo e cuidando da Mesa Detalhe. Mas chegou uma época que eu falei, não dá mais. Né? Foi o que eu te falei, eu subi as escadas aqui da São Bento e eu vi sobre a frase de você ser mediano, né? E eu me senti mediana pela primeira vez na minha vida, porque eu senti que eu não estava exercendo com maestria a advocacia, nem a gestão da Mesa Detalhe. E foi um processo, né? Não é do dia pra noite. Então eu cheguei pro meu pai e falei, pai, não dá mais.
eu preciso escolher aonde eu vou investir o meu tempo, aonde eu vou focar. Porque eu não tô sendo bem nenhum nem outro. Aí meu pai, na época, não queria que eu largasse a advocacia. Porque assim, eu já estava numa fase onde eu tinha os meus clientes. Eu já estava, né? Porque Carreira construída. Exatamente. Eu não estava onde eu queria, mas já tinha dado muitos passos na advocacia. E ele sabe como empreender. Não é para amadores, não é fácil, Sim. né? E aí eu falei, pai, mas eu acredito na mesa detalhe. Meu coração tá aqui. Eu quero tentar. A advocacia, se um dia quiser, eu vou voltar. Meu título tá aqui, as portas vão estar abertas. Então, assim, eu fiz. Em 17. Em 2017, eu falei, é isso. Então já foi bem depois, ficou um tempo eu fiquei tocando as duas coisas. Foi o quê? 4, 5 anos aí. Daí eu falei, não dá mais, eu preciso escolher. Então, em 2017, eu encerrei ali as minhas atividades na advocacia e fui para a mesa detalhe. Virou empresária. Virei empresária, exatamente. Tirei o título aí de doutora, né? Claro que isso a gente sempre leva, mas... Carrega. Exatamente. E foquei na mesa detalhe, né? Porque eu falo que eu me realizava ali. E eu acreditava muito no que eu fazia. Que eu acho que um dos grandes diferenciais para o empresário é você acreditar naquilo que você está fazendo. Sim. Né? É São Bento, é vocês acreditar nesses sonhos. E aí isso faz acontecer. Então meu coração tava ali. E aí que eu comecei a focar. E eu sinto que é ali que a mesa detalhe começou a despontar. O que você fez de diferente quando você chegou lá, assim? Você foi percebendo que faltava ser feito? Eu acho que uma das grandes viradas de chave foi proporcionar experiências. Porque eu lembro que na época eu vendia prato, panelas, copos. E eu falei assim, eu não quero vender uma panela. Eu quero que o meu cliente aprenda a usar a panela e ver a experiência que ele tem usando essa panela. Então, na época, eu conversei com algumas pessoas que me atendiam na Tramontina. Eu fui visitar Brasília, São Paulo, Goiânia, várias lojas que traziam um pouco dessa experiência. Então, o que eu fiz? Eu lembro que da loja Renata Arantes Casa, lá de Goiânia, que a dona virou minha amiga. Legal. E então eu fui visitar a loja dela e ela tinha lá um espaço onde ela fazia degustações com uma cozinha. Eu falei, é isso. No meio da loja. No meio da loja. Falei, é isso. Eu vou criar um espaço gourmet dentro da mesa detalhe para proporcionar essa experiência. Aonde lá eu vou fazer degustações e vou fazer cursos. Porque eu desconheço se tinha alguém que fazia antes. A mesa detalhe foi a pioneira em fazer cursos de culinária, né? Nessa aula. Fiz vários. Aprendi a fazer né? risoto. Aprendi a fazer bife, a moda Wellington. Espetáculo. Aquele lá foi muito bom. É bom, né? E é porque a gente via que você fazia isso muito bem, com coração, com muito carinho. Exato. E o produto era tão bom e a experiência era tão boa que ele acabava se vendendo. Eu lembro que não se falava de venda, mas vai todo mundo embora com a sacolinha, ou na semana seguinte, não, deixa eu voltar lá pra buscar as panelas. Exatamente. Aquela panela famosa da Tramontina, Leão 360, todo mundo comprava. Olha eu que lembro. via usando, uau, né? Então aquela experiência... Faz tudo. Faz tudo. Eu fiz um MBA em gestão empresarial na GV, e meu professor de marketing falava isso, você precisa trazer aquela experiência uau pro seu cliente, né? Então é isso, a pessoa via usando a panela e ela queria levar pra casa dela, né? Então acho que foi uma das grandes viradas de chave da mesa detalhe, que ela passou a ser conhecida. Eu estava estrategicamente mal posicionada, mas as pessoas iam até a mesa detalhe. Então acho que aí foi onde começou o boom mesmo da mesa detalhe, com essas experiências. Que legal. E lá você trabalhava que tipo de produto? É muito engraçado, quando a gente iniciou a mesa detalhe, era 90% Tramontina e um pouco de porcelana. Por quê? Na ideia do meu pai, porque a mesa detalhe começou com uma empresa familiar, né? Depois a gente dividiu, ficou só eu à frente da gestão. Mas eu acho que como ele trabalhava com o mercado, a ideia dele talvez era montar um mercado de Tramontina, né? Eu lembro que quando a gente tava montando a loja... É o que ele sabia fazer. Exato, e muito bem, né? Sim. E... eles começaram a colocar nas prateleiras as caixas. Falei, gente, tira tudo. Como assim, Cláudia? Ah, é verdade. Tira tudo. Aqui não é um mercado. Aqui é uma loja diferenciada. E aí eles ficaram doidos comigo. Eu fiz a revolução lá dentro. Mas o resultado ficou uma loja diferente. Que ela não tinha isso aqui em Dourado, não, né? Sim, linda loja. Então, assim... E aí, com o tempo, vai mudando, né? Você vai mudando as suas necessidades. E você vai inventando e vai criando coisas diferentes. Porque depois de um tempo... eu vim aqui pro centro, que foi em 2019.
Já mais recentemente. Como é que foi essa decisão? Porque também não é fácil, né? Porque tava dando certo lá. Exatamente. Você falou que começou com 90% da linha Tramontina e depois as louças foram crescendo. O que mais que você trouxe? Isso, aí o que acontece? Eu fui me incomodando com o estilo da loja, porque eu queria algo diferente. A gente acaba viajando, toda vez que eu viajo, assim como eu vejo que você faz, a gente vai conhecer pessoas que trabalham com o seu produto e outros lugares também, você traz as experiências de volta, né? Acho que isso é importante, igual você ficou um tempo fora agora, você traz tudo pra cá, né? Inclusive o peso. Faz parte, né? Então, eu tava começando a ficar incomodada com o estilo da loja. Eu falei assim, eu acho que eu estou estrategicamente mal posicionada. Eu preciso estar mais perto do meu cliente, porque ele tá em outra região, ele não tá aqui. E às vezes pra comprar alguma coisa, talvez ele não venha até aqui. E eu queria uma loja um pouco mais aconchegante, com cara de casa, onde eu poderia receber ele realmente, ele se sentir em casa. E aí foi a busca por um novo espaço, porque também é um estudo, você tem que estudar a parte financeira, não é simplesmente vou mudar. É legal ver isso, porque a gente construir negócio... Voltando um pouquinho. Eu vejo que as pessoas às vezes acham que estão isoladas aqui em Dourados, é muito difícil fazer as coisas. Claro que é difícil fazer as coisas em qualquer lugar E eu falei, por exemplo, a gente gravou um episódio com a Bruna e com a Nathalie, que vieram assim, do nada, tem estrutura aqui hoje, tem estrutura lá em São Paulo. Sim. E é interessante ver que as pessoas que dão certo, elas colocam uma coisa na cabeça, estudam, buscam referência de fora, que é o que a gente faz também, e aplicam isso na prática, porque quem nunca fez ou tá começando a fazer, ou às vezes eu comecei, mas não tô dando certo, não sabe exatamente o que pode dar errado, quais são os riscos, né? Exatamente, a gente só sabe se vai tentar, né? E aí você começou a estudar pra fazer essa troca. Exatamente. Algo já tava dando certo, a loja tava lá, linda, maravilhosa, cheia dos clientes, e você falou, não, preciso mudar. Porque a gente tem que inovar, senão a gente cai na mesmice, né? Eu lembro quando eu fiz uma mentoria com a Cris Arcangeli, e aí eu tive a oportunidade de conversar com ela, e eu falei, Cris, eu não sei, mas eu nunca tô satisfeita, pra mim nunca tá bom. Ela falou, Cláudia, mas esse é o segredo do bom empreendedor, você nunca tá satisfeita. Pro seu cliente tá tudo bem, mas pra mim nunca tava bom, não que eu era ingrata, não. Mas pra mim sempre tinha que melhorar, então eu sempre fui inquieta, sabe? Tem uma frase do Flávio Augusto que ficou na minha cabeça pra sempre, porque a gente também é assim, satisfeito sempre, conformado jamais. Perfeito. Então é o tempo todo, às vezes chega alguém, a gente tá fazendo alguns processos seletivos, e eu começo a falar do que eu preciso melhorar na empresa. Mas eu explico, falo, olha, não é que a empresa é uma ótima empresa, mas o meu trabalho aqui dentro é ficar enxergando os defeitos, as fraquezas, o que a gente pode melhorar. Então o tempo todo a gente tá com essa feição, com essa postura meio que de insatisfeita, né? De não tá bom. Exato, às vezes dá até entender insatisfeito. Não, mas é sempre buscando melhorar pra atender melhor o cliente e pra você tá ali no topo. Senão também daqui a pouco você não tá mais, né? Sim. E então eu comecei a ficar incomodada com a nossa localização e eu queria uma loja diferente, sabe? Você vai pra São Paulo, naquelas lojas, eu falei, é isso que eu quero, né? Então, assim, foram uma busca de quase 1 ano e meio, mais ou menos, assim. E até que eu achei uma casa. Eu passei em frente, onde é a Mesa Detalhe hoje, na rua Ponta Porã ali. Falei, olha, eu acho que essa casa vai dar certo. Aí eu falei, não, acho que não. Passei. Aí no outro dia passei de novo. Falei, olha, eu vou vir ver essa casa. Meu marido falou assim, vamos ver. Mas tinha alguma placa, alguma coisa ou não? Era uma casa? Não, era uma casa que estava com a placa de aluga. Tá, tinha uma placa lá. Exato. E aí eu fui lá ver, sabe que a hora que você entra no lugar, você já imagina cada cantinho? Daí eu falei, lindo, é aqui. Eu falei, aqui vai ser isso, vai ser aquilo. Ele já começou a me dar ideia. Eu falei, vai ser aqui. Enfim, e deu tudo certo, né? Fechamos o contrato, fizemos a reforma da casa e realmente ficou do jeitinho que eu sonhei. Uma casa aconchegante, onde eu pude dispor melhor os produtos, trazer essa experiência pro cliente do aconchego de um lar, que ele pode viver dentro da casa dele, né? Um espaço gourmet a gente Cláudio, trouxe. deixa eu te contar um negócio. Conta. Eu nunca fui na loja nova. Não Você acredito. Mas eu tava reparando nisso agora, porque eu ia muito nos cursos na outra loja. Logo que a gente mudou e tudo mais. Mas de um tempo pra cá, você falou 2019, o hectare já tava aí e minha vida virou trabalho. Eu tenho um plano, ele vai estar funcionando. Eu tô seguindo os meus passinhos, mas eu nunca fui na loja. Olha. Você acredita? Falar pra São Bento no seu horário, viu? Exatamente, tem que dar um pulo lá. Já vi as fotos, vi as imagens, ficou linda a loja, mas eu tava pensando que eu nunca fui lá. Você nunca entrou lá. Exato. Então agora você vai, não estou mais lá, mas você vai ver a experiência. Fazer uma visita. E você... Então você trocou a loja, o que você percebeu que mudou?
quando você trocou a loja de lugar? Olha, todas as pessoas que... Eu lembro da inauguração, as pessoas me falavam assim, Cláudia, que loja linda. Mato Grosso do Sul não tem uma loja dessa. Uau, que lindo. Então, assim, a pessoa se sentiu num lugar totalmente diferente do que ela era acostumada. Se sentiu acolhido, né? Então, assim, as vendas, consequentemente, aumentaram. Aumentaram? Né? Você sentiu um aumento nas vendas? Sim, com certeza. Maior movimento de loja, pela localização? Pela localização, aumento do ticket médio, mais movimento, mais clientes. Então, assim, claro que teve gastos para isso, né? Claro. É normal, investimentos, mas assim, o movimento aumentou bastante com essa troca, né? E pela experiência diferente, né? Então, eu acabei trazendo mais marcas também. Então, ao longo desses 12 anos, nós começamos 80%, 90% Tramontina. E aí, que eu falo assim, ó, a gente lá quando nós inauguramos a Mesa Detalhe, a gente veio trazer, olhando uma coisa que faltava no mercado, que era atender essa parte de lista de casamento. Sim. Então, a gente veio atendendo essa demanda que nós sentimos que tinha esse espaço. E, por outro lado, eu vim trazendo outra demanda, que não era demanda no mercado, mas era uma coisa que eu gostava, que é a mesa posta. Então, assim, ninguém usava mesa posta em Dourados. Exceção de poucas mulheres. Só que eu falei, gente, eu amo isso. Que eram também fã da mesa posta, né? Era uma coisa exatamente. De quem já era um nicho muito específico. Era um nicho muito específico. Falei, mas eu quero entrar nesse nicho porque eu gosto e eu acredito nesse nicho. Então, ao mesmo tempo que a gente vem solucionando esse buraco, né? Posso falar, no mercado, eu vim com a mesa posta, que era algo totalmente contramão do que as pessoas gostavam. Então, hoje a Mesa Detalhe, ela é referência em mesa posta. Por quê? Porque foi nós que trouxemos para Dourados. Que legal. Criou a cultura da mesa a cultura, posta aqui. exatamente. Então, nós trouxemos a cultura da mesa posta para Dourados. Então, assim, um nicho que não existia e que aos poucos a gente foi levando para casa das pessoas. Então, se você pega a Mesa Detalhe de 12 anos atrás e vê hoje, é totalmente diferente. É outro negócio. É outro negócio, exatamente. Tanto a diversidade de produtos, o tipo do produto, o estilo de loja. E é isso, né? A gente tem que ir crescendo, mudando. Então, o nicho foi mudando com o passar do tempo e a gente vai colocando mais o nosso olhar, né? Não tem como. E como é que era o relacionamento com as marcas? Porque você tinha marcas que estavam... Vocês têm marcas lá que estão há muito tempo lá, né? Sim, muito tempo. A Tramontina marcas sempre, nacionais. Marcas nacionais como a Tramontina. Nós trabalhávamos, né? Mas a Mesa Detalhe ainda trabalha forte com a St. James, né? Que é uma marca de prata brasileira muito conceituada. Então, o meu relacionamento com os fornecedores sempre foi muito gostoso. Inclusive, até quando eu mandei para os fornecedores que eu vendi a Mesa Detalhe, o seu Valdir, que é o dono da St. James, ele me ligou na hora. Claudinha, você sabe que aqui na St. James você é a Claudinha, né? Desejando sucesso. Então, você vê o carinho de todo mundo com você, assim como eu tive com as marcas, a Pip Studio, que é uma marca que eu amo, aquela marca holandesa, que a Mesa Detalhe hoje ela tem exclusividade aqui em Dourados. Então, assim, eu sempre tive um bom relacionamento com os fornecedores e eu falo que vou levar para eles para sempre comigo, pra vida, exatamente. E lá da Claudinha que começou a trabalhar lá no mercado com 10, 11 anos, o que você trouxe daquela experiência pra Mesa Detalhe? Com certeza, absolutamente tudo. Eu lembro que a minha mãe era muito exigente. Por exemplo, eu fazia de tudo no mercado, né? Sei como é. Ter uma mãe exigente. Você tem uma assim, graças a Deus que temos, né? Sim. Eu lembro que assim, ó, vendi um produto no mercado, a minha mãe já falava que não poderia ficar buraco nas prateleiras. Vai lá e puxa tudo pra frente. Então, tinha que estar impecável as prateleiras, né? Empacotar compras. Até hoje eu vou no mercado, falei, gente, as pessoas não sabem empacotar compra. Tinha que ser tudo bonitinho, mais pesado embaixo. Então, assim, a minha mãe sempre foi muito detalhista no cuidado, nessa excelência no visual também. E eu vejo que eu levei isso pra Mesa Detalhe, pra minha vida pessoal. Eu chegava na loja, eu já sabia o que não tava no lugar. Eu já sabia, bati o olho, eu sabia o que tinha vendido. Aí as meninas... já vendeu isso aqui hoje, ontem? Nossa, Cláudia, mas você é detalhista, né? Então, assim, esses detalhes que eu aprendi lá com os meus pais, eu trouxe pra minha vida sem sombra de dúvidas. E aquela velha história, enquanto uns estão dormindo, outros estão trabalhando. Eu lembro quando eu era criança ainda, não me recordo se eu já tinha 15 anos, 13, dentro do mercado dos meus pais tinha padaria. Aos domingos, eu ia para a padaria fazer pão com a padeira. As minhas amigas estavam brincando e eu estava lá fazendo pão, né? Então, acho que tudo isso, essa... Como é que foi isso pra você na época? Olha, eu achava meio chato às vezes, óbvio, né? Tava todo mundo lá brincando, eu tinha que parar pra fazer pão, mas eu entendi... Hoje eu entendo que aquilo fez parte do meu crescimento, porque assim, eu não tenho preguiça de trabalhar, não tenho preguiça de fazer as coisas, e eu aprendi muito isso com os meus pais. Não tem hora, né? Eu lembro que era só eles no começo do supermercado, eu, minha mãe, então assim, você tem que se dedicar.
Você tem que fazer o melhor possível naquilo que você se dispôs a fazer, né? Sim. Você não pode ficar no mediano. Então... É porque eu perguntei isso, porque eu lembro a minha infância sempre foi muito presente o trabalho. Então, meu também. eu acho que desde os 8 anos, todas as férias de final de ano e de meio de ano, meio período eu tava trabalhando. Ou no trabalho do meu pai, ou no trabalho da minha mãe. Então eu ia de manhã e à tarde podia curtir com os amigos. Então Sim. a turma ficava dormindo de manhã, eu ia trabalhar. E depois à tarde eu ia brincar com a galera. E pra mim foi algo, na época... Você se diverte no trabalho, claro. E a criança acaba transformando tudo em brincadeira, né? E vai aprendendo. Mas eu achava muito chato. Eu ficava, poxa, mas ninguém tem que trabalhar, só eu tenho que trabalhar, né? Exatamente. E quando eu fiz 11 anos, aí eu comecei a trabalhar mais sério, trabalhar no escritório de engenharia, então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Todos os dias, e aí no sábado, não me lembro, mas acho que no sábado também tinha alguns dias que tinha turno. E então, assim, o trabalho sempre foi muito presente. Pra mim era um pé no saco na época. Mas hoje, olhando pra trás e vendo tudo que eu aprendi, o quanto eu avancei, os erros que a gente comete, Sim. porque quando você tá nessa idade vai cometer um monte de erros, mas você vai aprendendo com isso. Então eu falo pra Gabriela, 8, 9, 10, 12 anos ali, a molecada vai ter que trabalhar em casa. E dá certo. Porque você aprende a fazer as coisas de uma maneira diferente. Quando você começa a trabalhar desde cedo, você dá importância para as coisas que entram naquela casa, pro preço das coisas, não o preço monetário, mas pro valor do suor, do sangue que foi dedicado para trazer aquilo para dentro de casa. E quando você vai crescendo tendo esses exemplos, igual você teve e eu tive também, o trabalho ele ganha um outro significado. Então, às vezes não sempre, né? Quando as crianças nasceram, elas perguntam, né? Hoje mesmo de manhã, papai, onde você vai? Tô indo trabalhar. E lá no começo, agora elas já estão acostumadas, né? Mas a Betina perguntava, por que você vai trabalhar? E a primeira reação que todo mundo tem? Pra ganhar dinheiro. Exatamente. E aí eu lembro que logo na primeira vez eu fui dar uma resposta rápida e eu já segurei. Falei, não, eu vou lá trabalhar porque tem um monte de gente esperando o papai lá pra trabalhar, a gente faz um monte de coisa legal, a gente constrói lugar pras pessoas morarem. Um dia o papai vai levar você lá no escritório, então não com muita frequência, mas eu costumo trazê-los ao escritório sempre que posso e que sobra um tempinho na agenda deles também. Sim. Porque a gente acaba trabalhando porque gosta. Tem um resultado financeiro que ele é ótimo, inclusive muda a nossa qualidade de vida, mas o drive principal, eu acho que ele foi sendo aprendido lá do começo, a entender a importância do trabalho na rotina do dia a dia. Com certeza. E meu pai sempre também me ensinou muito isso. Eles sempre foram muito dedicados. Meu pai... Eu falo que meu pai, assim, ó... É a pessoa mais sábia que eu já conheci na minha vida. Então, ele sempre mostrava pra gente a importância disso, né? Mas uma coisa muito interessante. Meu pai sempre nos incentivou, principalmente a mim, né? A trabalhar, a ser alguém. Mas você sabe que meu pai sempre me falou? Que a minha principal escolha não seria a escolha da minha faculdade, mas a escolha do meu marido. Eu ia te perguntar isso. Porque, assim, no meio do caminho surgiu um neurocirurgião moreno da voz rouca, olhos claros. Como é que foi esse encontro com o Dr. Danilo? Exatamente. A gente fala que a mesa detalhe tem muito a ver com a nossa história, né? Não, eu vou voltar um pouquinho. Você falou um negócio aqui. Nome da mesa detalhe, de onde surgiu? Olha, a mesa detalhe foi eu que inventei, né? Porque assim, ó, eu tinha visto uma loja que chamava Mesa Alguma Coisa. Eu achei interessante a palavra mesa, né? E aí falei, tá, mas mesa. Mas eu quero que não seja uma mesa comum. Eu quero que essa mesa esteja um detalhe diferente. Por que não mesa detalhe? E pegou. Muito bom. Sabe? Não tem muito hoje história. O nome é perfeito. Só que aí eu lembro quando a gente foi fazer nossa logo, eu queria mesa detalhe junto. Eu não queria separado. Hoje ele é junto, né? Pelo que eu me lembro do desenho da logo. Sempre foi junto. Mas algumas pessoas ainda usam separado, porque, né? Mas a palavra é uma só, é mesa detalhe. Tanto é que depois a gente reformulou logomarca, aí ficou melhor, assim, que ela ficou uma palavra... Eu tava escrevendo no roteiro e eu comecei a escrever junto. E de repente falei, não, gente, não é junto, que loucura, é separado. E eu voltei escrevendo separado, mas eu vi que a Fer trouxe junto de novo. Não, mas eu lembro da logo. Fundo verde, logo azul, é isso? Pelo menos no passado. Então, verde e azul. Aí eu tenho a memória fotográfica. Mas então vamos voltar. Dr. Danilo Derige. 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 Tá no Brasil, é Derige. Eu falo que Deus prepara as pessoas pro nosso caminho na hora certa, no tempo certo, né? Eu lembro que a gente tinha alguns amigos em comuns. E aí, enfim, o Danilo...
O Dr. Orlando Dutti que falou de mim para o Danilo, porque na época eu advogava ainda, quando eu conheci o Danilo. Ah, quando que legal. Eu conheci ele, eu advogava lá com o Dr. Orlando e cuidava da mesa detalhe. E aí ele me mandava umas mensagens pra me conhecer, mas sabe aquela época que você não tava muito afim de se relacionar com ninguém? Aí eu nem, né, não respondi muito ele. Aí um dia ele me mandou assim, ó, você vende máquina de café aí na mesa detalhe? Falei, vendo. Então eu vou ir pra comprar uma máquina. Falei, tá bom. Falei, Conversinha fiada. E aí, um certo dia, acho que era 1h30 da tarde, eu estava no meu escritório, as meninas falaram, Cláudia, tem um rapaz chamado Danilo que tá aqui pra falar com você. Eu falei, olha, não é que ele veio mesmo, né? E aí ele chegou na mesa detalhe 1h30 da tarde, eu servi um café pra ele, porque eu queria vender uma máquina também, né? Nós ficamos conversando, Vitor, até 6 horas da tarde. Sabe quando parecia que eu conhecia o Danilo há muitos anos? Foi no dia 1º de fevereiro de 2016. Nós sentamos pra tomar um café. Enfim, e desde lá saímos pra jantar, já começamos a namorar, em 8 meses estávamos noivos. Que legal. 1 ano e pouco casamos e estamos aí há 7 anos juntos com as nossas filhas. Obrigada. Então a mesa detalhe faz parte da nossa história. Então assim, o santo bateu de primeira já. Exatamente. Já entenderam que eram feitos um pro outro. Ele já sabia, né? Você que tava fugindo dele. Exatamente. Mas uma coisa muito importante, quando eu conheci o Danilo, ele estava olhando para o mesmo lugar que eu. A gente queria as mesmas coisas. Sim. Né? Então acho que isso é muito importante também. Eu acredito também. Eu vejo muito... Eu sempre fui muito sério no meu relacionamento com a Gabriela. Então é isso que você falou. Nunca teve a gente ficou noivo com 1 ano e pouquinho de namoro, mas nunca teve um outro caminho, assim, sabe? Eu lembro do local, conto essa história pra todo mundo. Às vezes eu até falei aqui ou não. Mas eu tava na casa da minha mãe, morava com ela ainda, não tinha começado a namorar a Gabriela, mas eu ia atrás da Gabriela, ela dava uma fugida. Mesma história, vocês se fazem de difíceis, mas a gente tem que conquistar, né? É isso aí. E eu falei aí quando a Gabriela começou a demonstrar que teria um interesse, eu falei pra minha mãe, eu lembro onde eu tava na sala dela, e eu falei, olha, a Gabriela tá começando a me dar bola, se der certo eu vou casar com essa mulher. Olha. E aí decidido. Deu certo, exatamente. Então é o que você falou, quando os dois olham pro mesmo caminho, as coisas fluem numa naturalidade. E eu lembro que quando a gente noivou, você noivou com 8 meses, a gente ainda com um tempo a mais. As pessoas se assustaram. Sim. Nossa, mas pra que ir tão rápido? Né? Exatamente. Hoje, às vezes, eu vejo um namoro mais longo e falo, não, gente, vamos noivar, acelera o passo aí. Exatamente, mas eu sempre olhava também, gente, as pessoas acabaram de começar a namorar, já estão noivando, não crítica, mas assim, pensando como isso. Depois que eu conheci o Danilo, eu entendi. Eu conheci ele, eu sabia que era ele, a pessoa da minha vida, que Deus tinha preparado. Então, hoje a gente também foi tudo muito rápido e estamos aí, né? Que legal. E com 2 menininhas. 2 menininhas, Catarina e a Maria. E a Maria, exatamente. 4 e 2 anos, né? Você 4 falou pra e 2, mim. Exatamente. Presentinhos da vida. Presente da vida. E a maternidade mudou o que na parte profissional pra você? Tudo de novo. Tudo de novo. Pois é, aí a Catarina nasceu. Eu já estava... Eu lembro que nós inauguramos o novo espaço da Mesa Detalhe em 2019. No meio do ano eu estava de 6 meses da Catarina. Então a Catarina nasceu e as coisas já foram mudando. Eu comecei a desacelerar um pouquinho, né? Então desde que a Catarina nasceu já vem o meu processo. O bichinho da mãe já mordeu, da maternidade já mordeu ali. É aquela velha história, nasce um filho, nasce uma mãe, não tem como, né? Então assim, eu já comecei a me dedicar mais pra Catarina, né? Mas com o filho é mais fácil também, né? Então assim... Eu ficava meio... Você fala com uma criança, né? Um filho. Então assim, a demanda é diferente, né? Então eu já comecei a me dividir um pouco ali, maternidade, loja, mesa detalhe. E aí passaram mais 2 anos, veio a Maria, né? Em 2021 nasceu a Maria. E depois que a Maria nasceu, as coisas começaram realmente a mudar mais. Porque eu falo que, né, Vitor, eu cheguei no meu segundo ponto de inflexão. Né, na minha profissão. O primeiro foi lá quando eu deixei a advocacia para ficar com a mesa detalhe. E aí eu comecei a colocar prioridades. Eu consegui realmente colocar a prioridade, que é Deus, família e trabalho. É muito bonito você falar, essa prioridade, mas pôr na prática. Exatamente. Né? Não é simples assim. Não. Então eu comecei a colocar na prática a minha prioridade com as minhas filhas, meu marido, minha casa. E aí eu comecei a trabalhar meio período. Né? Então, meio período eu trabalhava na loja, meio período eu ficava com as meninas. Mas aí, chegou um tempo que eu me senti muito mediana novamente na minha vida. Que eu cheguei no meu segundo ponto de inflexão. No livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão. Exato. Ele fala que os pontos de inflexões são aquelas decisões que você toma que te levam para lados totalmente diferentes.
E são decisões difíceis. São. Né? Então, assim, já havia um tempo que eu já via vendo que eu não iria mais conseguir fazer as duas coisas, né? Eu nunca me imaginei, Vitor, não tendo uma atividade profissional. Nunca me imaginei. Né? Só que a gente vai mudando, vai amadurecendo. O ano de 2023 foi um ano que eu cresci muito espiritualmente. Então eu tive uma busca muito assim, o que Deus quer da Cláudia como mulher, né? Toda a minha família, o meu marido também, né? Então a nossa família, ela cresceu muito espiritualmente. E aí eu falei, eu preciso tomar uma decisão, porque eu sinto que eu não cuido mais a detalhe como ela precisa, como ela necessita, e nem das minhas filhas de como elas necessitam, né? Porque eu falo que agora é a hora de estar com elas, de estar perto, de cuidar. Porque depois que tiver 10, 15 anos, não adianta eu parar tudo, né? Não que não adianta, mas a hora é agora. Exatamente. Então, há muito tempo, eu coloquei isso em oração e pedi pra Deus, Deus, me mostre o caminho e me coloca a sua vontade no meu coração, né? Porque o Padre Fábio de Mello, ele fala assim, ó, Senhor, se os meus desejos forem diferentes dos seus, que os seus prevaleçam. Sim. E aí, isso não foi de dia pra noite, foram meses. E eu sempre partilhava com o Danilo, né? Que tava difícil conciliar as duas coisas. Empreender não é pra amadores, exige muita dedicação, exige você inovar. E eu não tava mais tendo esse tempo. E a mesa detalhe é um potencial. Eu falei, não posso fazer isso, né? Sim. E aí teve um dia onde meu marido me ajudou a fazer uma reflexão muito importante. Ele me fez algumas perguntas que me fez refletir. E ele falou assim, linda, então vamos fazer uma reflexão. Hoje, no seu dia, você consegue diminuir o seu tempo com Deus? Eu falei, não, eu preciso aumentá-lo. Porque ele é em primeiro lugar. Hoje, no seu dia, você consegue diminuir o seu tempo com o seu marido? Eu falei, não, eu preciso cuidar mais do meu marido. Ele já trabalha bastante. Hoje, no seu dia, você consegue diminuir o seu tempo com as suas filhas? Aí que eu tenho que aumentar, até pela fase que elas estão. Sim. Hoje, no seu dia, você consegue diminuir o seu tempo no seu trabalho? E aí, dentro dessa pergunta veio uma outra pergunta. Hoje, o seu trabalho, ele é essencial para a subsistência da sua família? Não, ele não é. E aí eu matei a charada. Porque eu falei, é isso. Eu falei, Deus me deu a graça de poder escolher. Porque tem muitas mulheres, às vezes, querem parar, mas elas não podem. Muitas pessoas não podem. Eu falei, Senhor, se o Senhor me deu a graça de poder escolher, é isso que eu tenho que fazer. E foi uma decisão que eu tomei pensando muito na minha família, não em mim, em primeiro lugar, mas foi na minha família e no que Deus quer pra minha vida como mulher. Porque eu falo assim, eu amava o meu trabalho, eu amava o que eu fazia, mas eu sei que hoje a minha missão é outra. E empreender, daqui 10, 15, 20 anos, eu volto de novo, né? Então eu falei, é isso que eu tenho que fazer. Deus me deu a graça de poder escolher, de estar mais perto das minhas filhas, do meu marido, de cuidar da minha casa. Porque dentro desse crescimento espiritual, né? Eu fiz o itinerário do Mulher Única, que a sua esposa fez também, a Gabi. Fez. As duas venderam a empresa, não Mulher Única. Olha só, mulherada. Não queremos ser... Não, mas foi a mesma coisa que eu falei pra Gabriela. Eu falei, amor, você tem... exatamente isso, você tem a oportunidade de escolher. Exatamente. Então, ela já estava totalmente fora da operação da empresa, bem fora mesmo. Ia poucas vezes na semana. E não estava fazendo mais sentido. Aquilo saiu da rotina dela, só que ela ainda estava carregando a empresa junto com ela. Então a gente sentou e conversou. Eu falei, olha, daqui a pouco as crianças crescem. Quer fazer outra coisa, você volta. Exatamente. Só que as crianças vão crescer. Exato. Isso vai acontecer. Exatamente. Que você querendo ou não, estando aqui ou não. Então aproveita a oportunidade. Passa mais tempo com ela. São 3. Exato. Então, você tem essa oportunidade. Perfeito. E aí, claro que não foi algo fácil. Imagino que não deve ter sido pra você também. Exatamente. Até o último segundo tinha aquela dor, assim, interna. Porque ela nunca imaginou ficar... sem exercer atividade profissional durante o dia. Exatamente. E vocês venderam juntas. E vendemos juntas. Exatamente, coincidentemente. Exatamente, a Gabi eu conheço de longa data também, né, da época de que éramos solteiras, né, tenho grande admiração também pela Gabi, pela mulher que ela é, né, então você tem muita sorte também aí, Vitor. Obrigado, tenho. Tem, a Gabi é uma mulher sensacional, e é isso, então assim, a gente, né, assim como a Gabi, a gente conseguiu olhar pra esse lado, porque eu falo assim, que o mundo te impõe outras coisas, então se eu, pro olhar do mundo, eu estava plena.
com as minhas 2 filhas que eu queria, né? Casada, com a empresa, fazendo o que eu gostava, porque eu gostava de fazer o que eu fazia lá. Sim. Mas a hora que eu fui olhar no olhar de Deus, eu não tava plena, porque eu poderia fazer mais, sabe? Sim. Então, tomei essa decisão tomada, segue em frente. E uma das coisas mais importantes, eu estou em paz. E eu falo que nem toda decisão certa, ela é fácil. Sim. Né? Então, assim, se eu fosse olhar para os olhos do mundo, era muito difícil essa decisão. Mas olhando para as coisas de Deus, é fácil de tomar decisão. Fácil, né? É fácil, porque, gente, Deus tá me dando a chance de jurar a minha família. Eu posso passar mais tempo com as minhas filhas, sabe? Hoje, no mundo que vivemos, se nós não estivermos dispostos a estar presente, a educar, de nada vale a pena, né? Que é aquela frase, é justo que muito custe o que muito vale. Exato. De quem que é essa frase? Né? Não sei te dizer agora. De algum santo. De algum santo, exatamente. Santa Teresinha do Menino Jesus. Alguma coisa por esse caminho. Exatamente. E é aquela, justo que muito custa o que muito vale. Exatamente. E aquela frase também de Madre Teresa de Calcutá que fala assim, você quer mudar o mundo? Vai pra casa e ame a sua família. Sim. E é isso, entendeu? Então foi esse olhar que eu tive e tô muito, muito feliz com a minha decisão. E com certeza meu marido também foi muito importante nessa decisão, porque ele me apoiou, assim como você apoiou a Gabi, né? Então, a gente ter esse entendimento em família, homem e mulher, é muito importante. Porque às vezes a mulher também quer e não tem esse apoio, ou às vezes também o homem pensa nisso, mas a atitude também tem que vir da mulher. Sim. Então eu falo que nesse tempo que eu cresci espiritualmente, meu marido também cresceu, ele também olhou mais o papel dele como homem dentro de casa, eu como mulher, e aí a gente vai se ajustando e as coisas vão acontecendo. É assim, ó, é divino, realmente. E você falando desse crescimento espiritual que aconteceu em 2023, como que começou? Teve uma chave que virou algo que falou, alguém que chegou na sua vida? Como é que era antes? Você sempre foi católica? Sempre. Eu falo que eu tive a graça de crescer num lar cristão. Então, o que meus pais me deixaram de mais valioso é a fé. Desde pequena, eu vou à igreja com os meus pais. Quando eu morava em Laguna, participei de tudo que você imaginar lá. Liderança de grupo de jovens, enfim. Então, eu já venho de uma criação católica, Entendi. né? Quando eu vim pra Dourados fazer faculdade, acabei afastando um pouquinho. Mas eu falo que quando a sementinha é plantada... Ela fica lá, esperando. Exatamente. Ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo quando for jovens, não se perderá, né? Sim. Então... A sementinha foi plantada, afastei um pouco, voltei. E quando eu e o Danilo casamos, o Danilo estava bem afastado da igreja, tá? Mas aí ele voltou e nós fizemos um propósito, desde que a gente começou a namorar. Que a gente queria fazer diferente. A gente queria seguir uma vida em Deus. Então, desde lá, a gente ao menos se propôs a cumprir as missas dominicais. Né? Então, assim, desde lá a gente não... Primeiro passo. Primeiro passo. Então, há 7 anos, eu acho que a gente faltou na missa 2 vezes no domingo. Foi muito por algum motivo ou outro, mas que nem hoje. A gente vai viajar, o Danilo já entra lá, vê onde tem uma igreja pra gente ir à missa. Então a gente desde sempre se propôs a fazer diferente. Então a gente vem fazendo essa caminhada desde que casamos. Então nós casamos, aí a gente já queria fazer diferente. Fomos convidados pra participar da pastoral do dízimo, que a gente já frequentava a igreja São Carlos. Demos o passo, né? Então eu falo, a gente procurou nesses anos, sempre naquela palestra do Rodrigão, você lembra? Crescer na graça. Sim. Dá um passo, estabilizou? Dá outro passo. Então, a gente sempre buscou, Vitor, crescer nesta graça. Então, assim, entramos pra pastoral do dízimo, que a gente queria servir. Porque eu falo assim, Vitor, a vida em comunidade, ela é essencial, né? Enfim, eu vejo você falando muito sobre isso da vida em comunidade. Então, assim, para nós cristãos católicos, né, nós temos que ter a nossa espiritualidade individual, de casal, mas é extremamente importante a gente viver os sacramentos, quer viver a Eucaristia, quer viver em comunidade. Então, assim, fomos pro primeiro passo. Aí depois nós já fomos chamados para participar do curso de noivos, para dar palestra sobre comunidade. Aí fomos dando passo. Aí depois o curso de noivos de São Carlos? Da São Carlos. Que legal, não sabia. E a gente fala sobre comunidade. Que bacana. Exatamente. Que legal. Porque eu falo, a gente tem que... O curso de noivo eu acho que mais famoso do Brasil. Eu fiz lá. Eu saí de Naviraí pra cá pela fama do curso. O padre de lá ficou bravo comigo, mas falei, padre, vou vir aqui fazer. Tudo bem, né? Mas realmente tem casais ali maravilhosos. Sim, que o Kleber, nos chamaram. Eu conheci ele a Solange, exatamente a Karina, o André. Então tem vários casais aí maravilhosos. Então a gente foi convidado, porque eu falo, a gente tem que falar sobre aquilo que a gente vive, né? Sim. Eu sempre falo que a sua vida pública, ela tem que refletir a privada. Sim. Né? Então a gente foi dando passos. Depois o Padre Marcos nos convidou para coordenar
a implantação da pastoral familiar na Igreja de São Carlos. Então a gente deu esse passo também. Eu fui para o Mulher Única. Então a gente sempre buscou crescer e aprender. E eu falo que a gente conseguiu isso porque a gente estava em comunidade. E aí também vai tendo os convites. Então, e eu falo que essa decisão minha também de vender a Mesa Detalhe e me dedicar à minha família, ela veio muito disso, né? Da vivência em comunidade que me trouxe experiências. E pessoas da comunidade também vão te estimulando, né? Vão sendo exemplo. Então, esse itinerário da Mulher Única que eu fiz, hoje eu sirvo também como líder nesse itinerário. Hoje nós também fazemos o acompanhamento para casais, porque hoje tem um acompanhamento personalizado de 8 meses antes do casamento. É mesmo? É muito legal. É um itinerário personalizado para o sacramento do matrimônio, onde nós fazemos uma formação, né? Para aprender mais sobre o sacramento do matrimônio. Então, são 8 encontros com os casais. Para quê? Para ensinar esses casais jovens que estão buscando o sacramento do matrimônio, o que é o sacramento do matrimônio, né? Porque muita gente casa, mas não entende. Tem noivo que se separa, Claudinha, no meio do caminho? Acontece muitos. E que bom. Sim, porque... como é que é? Santo é o noivado que termina antes do altar. Exatamente, porque às vezes ele entende que aquela não é aquela vocação, não é com aquela pessoa, Sim. né? Porque o sacramento do matrimônio, você casou uma vez, é um sacramento, né? Então você tem que entender que esse sacramento é um serviço, né? Sim. Então é um itinerário onde faz você entender o que é o sacramento, porque hoje muitas pessoas se casam para cumprir protocolo, mas nós, Sim, católicos, apostólicos, romanos, sabemos a magnitude e a grandeza desse sacramento, né? Então é um itinerário onde passa muito isso pro casal e é sensacional. Então a gente fez essa formação, a gente faz esse acompanhamento também de 8 meses. 8 encontros. Falamos 8 meses por porque mês. geralmente... Não, mas sim, é um acompanhamento longo. Exatamente. Então a gente está bem engajado. Então todo esse meu amadurecimento se deu a nossa decisão de querer isso, né? Porque eu falo que você tem a decisão e você busca o discernimento. Depois do discernimento, você também tem que agir. E é o que aconteceu comigo nessa decisão. Eu tive o discernimento, mas de nada adianta só ter o discernimento. Você tem que tomar a decisão, ter coragem e seguir, né? Então, acho que toda essa evolução espiritual se deu aos movimentos que eu participo, a nossa decisão de querer fazer diferente. Que nem o Danilo, ele tá à frente agora, do mesmo jeito que tem o Mulher Única, hoje tem um itinerário para o homem também. Sim. Então, hoje o Danilo também tá à frente desse itinerário. Então, eu falo assim, ó, se a mulher entende o papel dela e o homem dele, não tem como dar errado. Você entende? Não tem como dar errado. Então, e aí a gente foi crescendo, porque também quando você entra nos movimentos, você vai estudar mais, né? E em 2023, o que você acha que evoluiu? Que antes não estava tão evoluído? Que você falou bastante pra mim. A obediência a Deus. Então, assim, você vai tendo discernimento. A igreja fala isso, mas tudo bem, né? Então, foi o meu discernimento à obediência. Eu acho que isso foi a grande chave. Entender que Deus não tá nem aí porque você acha. Não, exatamente, porque não é eu, Cláudia. Tá na Bíblia, ele que tá falando. Ele que me deixou, né? Não é o que eu acho. Agora, eu tenho discernimento e eu não faço, ok, né? Então, assim, acho que foi... Fica tão difícil, tão mais difícil, né? Depois que você tem o conhecimento, não dá pra voltar. Exato, não volta atrás. Exatamente. Então, acho que foi a obediência de realmente fazer aquilo que Deus quer de mim. Não é fácil. Não, mas a gente vai... Mas a hora que você vai dando os passos, você vai ver que a sua vida fica mais leve, sabe? E aí você vai achando mais sentido também. Sim, eu vejo muito, pra quem olha de fora, ver todo o movimento de nós católicos buscando a santidade e acha que é um caminho de perfeição. E na verdade é totalmente o contrário disso, né? Exatamente. Porque tem muito mais... tropeço e queda e pedra no meio do caminho do que acerto. Com certeza. Eu acho que buscar a santidade não é você não pecar. É você estar buscando fazer diferente conforme a palavra de Deus te diz. A gente vai pecar. É fato, né? Sim. Então, assim, é a gente buscar a santidade através da nossa vivência, do nosso testemunho, né? Tem um livro chamado Santos Casados. Meu marido me deu ele, mas eu não comecei a ler ainda. Mas fala o quê? A história dos santos que foram casados, né? Então, assim, tem muitos santos que alcançaram a santidade através do sacramento Sim. do matrimônio. Então, é isso. Buscar a santidade é isso. O que eu acho mais interessante, porque assim, pra mim foi algo diferente. Eu cresci numa família católica, a gente tinha o costume de ir à missa aos domingos, depois a turma meio que deu uma afastada, eu fui morar fora também e parei, tava aquela mesma questão do trabalho, né? Era obrigação, me afastei, mas totalmente da igreja. Sabia mais que todo mundo, enfim, a igreja estava toda errada, mas a sementinha ficou plantada lá. E aí, recentemente, eu vou falar pra você que 2020
2020, a Gabriela, a gente casou dentro da igreja, cumpriu todos os sacramentos, na época do casamento. Mas eu falo que Deus foi muito bom porque, olhando pra trás, a gente, mesmo fora do dia a dia da igreja, cumpriu todos os protocolos. Sim. Então hoje eu olho pra trás e falo, ok, não foi com o coração no lugar certo, mas tá tudo, a jornada foi o que precisava ser pra tá tudo bem hoje. Mas em final de 2020, foi no ano da pandemia, foi um ano que a gente tinha mais tempo pra refletir um pouco, a pandemia não foi tão forte aqui, apesar de a gente ter tido as perdas, enfim. Então a gente tinha muito tempo em casa, a Betina já tinha nascido, e eu comecei a refletir muito, estudar muito, sempre fui de estudar, gosto de fuçar, entender exatamente tudo o que está acontecendo, e eu me deparei com a igreja batendo a porta novamente, agora com uma abordagem um pouco mais humilde da minha parte, e voltei a frequentar as missas, foi no final de 2020. De lá pra cá, algumas recaídas no meio do caminho, hoje estou de volta às missas dominicais. Mas a Gabriela também tinha se afastado muito. Sim. Ela teve um período da vida dela que ela foi muito presente dentro da igreja, e ela, acho que por influência minha, tinha se afastado bastante. Então esse retorno acabou vindo de mim. Que bom. Então eu lembro que ela tava grávida, gravidíssima do Augusto, já quase pra ganhar, e ela não ia à missa por conta do Covid. A gente não sabia o que estava acontecendo, enfim. E eu pegava a Betina no colo e levava pra missa. Então ia eu e a Betina na missa, as senhorinhas ficavam perguntando, mas cadê sua esposa? Aí um dia eu levei a Gabriela, depois levei o Augusto e a gente voltou. Mas por isso que eu falo que Deus foi muito bom comigo, porque eu poderia ter desviado diametralmente do caminho que eu julgo certo pra mim hoje. Sim. E ele me manteve lá mesmo sem eu saber, sem eu buscar. Ele me manteve dentro desse caminho. Então você poder olhar pra trás e ver que ele cuidou de mim enquanto eu não tava olhando pra ele, sou eternamente grato a isso. Mas voltando ao que você tava falando sobre esse papel do homem e da mulher, é curioso porque a gente hoje, a cabeça, o que a gente quer, os anseios, os desejos, é totalmente construído. Quando você fala pro mundo, eu vejo também pro mercado. Exato. Pro consumo, que não que seja bom, a gente consome naturalmente, mas é sempre o motivo final. Então, às vezes pro nosso ego, você falou, claro que tô falando com todo o respeito do mundo. Sim. Mas você não precisava estar com a loja. Então, não era pelas meninas, não era pelo seu marido, não era pelo retorno financeiro. Por que era? Era... Mas você que vai me dizer. Assim, a gente cresce aprendendo a trabalhar. Então, Sim. No primeiro momento, parece que nós só seremos reconhecidas se eu tiver uma profissão. Você cresceu ouvindo que você tinha que trabalhar pra não depender de homem, Claudinha? Não. Então, por isso que eu falo que o meu pai foi muito sábio. Eu sempre aprendi a trabalhar desde pequena, sempre trabalhei. E o mundo sempre falou, você tem que ter uma profissão. Mas meu pai sempre falou, a sua principal escolha será a escolha do seu marido. Porque de nada adianta... e foi que a gente entrou no assunto, Exato, verdade. De nada adianta você ter uma boa profissão e você ter um marido que te leva pra baixo. Então, eu sempre levei isso comigo. E sempre pedi pra Deus preparar o homem da minha vida. Sempre nas minhas orações. Então, assim, eu acho que tá tudo bem você ter uma profissão. Não tô Sim. falando aqui que mulher não tem que nunca mais trabalhar. E na verdade as mulheres historicamente sempre trabalharam. Em casa, fora, no feudo. Então... Exato. Eu acho que assim, o principal é você como mulher não colocar o seu trabalho na frente da sua família. Sim. Esse é o ponto que eu falo assim, por que você trabalhava? A gente vai crescendo, a gente vai estudando, a gente vai tendo a nossa profissão. Talvez faz parte de um itinerário aí da sua vida, né? E eu nunca me imaginei sem uma profissão. Quem é Cláudia? Advogada, dona da mesa detalhe. Então, assim, a gente já percebeu que a gente sempre, falando nós mulheres, se identifica pela nossa profissão? Sim. E aí eu falei, gente, mas quem vai ser eu se eu vender a mesa detalhe? Então, aí eu entendi que a Cláudia da mesa detalhe fica lá atrás. Primeiro eu sou a Cláudia, eu sou filha de Deus, eu sou esposa do Danilo, eu sou mãe da Catarina, da Maria e também empresária. E antes, talvez pelo que o mundo impõe, eu me reconhecia como a Cláudia da mesa detalhe, essa era eu. Né? Então parecia que se eu vendesse a mesa detalhe eu ia perder minha identidade. E não é, e eu entendi que não era por aí. Entende? Então assim, Sim.
eu amava trabalhar, eu acho que, né, o trabalho dignifica o homem, né, perfeito. Então, assim, nós mulheres, a gente alcançou muita coisa. Que ótimo, que perfeito. Mas muitas mulheres lá atrás já lutaram. Então, agora, mulheres, vivam, não é? Hoje virou até meme, né? Pra que foram queimar tanto sutiã lá atrás? Exatamente. Não precisava. E é um assunto um pouco polêmico esse, quando fala de mulher, eu falo que o feminismo tá destruindo a mulher. É. Porque assim, ó, então assim, eu trabalhava, gostava do que eu fazia, mas chegou um momento que eu tive um discernimento aonde que eu não precisava mais daquilo, que eu tinha um papel mais importante, que eu poderia exercer esse papel, né? E hoje, se você é mulher, trabalha e tem que trabalhar, tá tudo bem. Sim. Mas a questão é você não colocar o seu trabalho e o seu eu acima de tudo e de todos. Porque hoje o mundo te fala, vocês têm que estar bem para cuidar dos seus. Não, primeiramente você tem que amar os seus e você vai ficar bem. O amor cura, é amando que se cura. É doando que se cura. Então, assim, ok, a mulher precisa se cuidar, ela tem que ser vaidosa pra uma academia. Isso faz bem pra gente. Agora, assim, tem pessoas que só falam no eu. Eu tenho que estar bem, eu. E aí? Entendeu? E o serviço. E o servir, né? Então, nós mulheres fomos chamadas para amar, cuidar e servir. Assim como o marido, né? Sim. Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é fácil pra vocês também, não. Então é isso, sabe? Vocês às vezes não ajudam. Mas estamos buscando. Sim, com certeza. Exatamente. Mas é isso, e às vezes a mulher quer ocupar o lugar do homem dentro de casa. É muito curioso, Entendeu? porque eu vi uma pessoa há muito tempo atrás, e eu sempre conversei isso com a Gabriela, porque foi algo que marcou a gente lá atrás. Não porque é algo que acontecia dentro de casa, mas foi a primeira vez, e era uma pessoa que não era católica nem cristã, depois se converteu, tem uma denominação evangélica hoje, mas ela falou exatamente isso, e aí eu lembrei a época que eu nunca tinha pensado nesse papel do homem e da mulher dentro de casa. Porque ao mesmo tempo que você tá falando do cuidado da família, o papel do homem, ele apesar de ter o cuidado da família como panorama, é diferente. É totalmente. De providência, Exato. De cuidado, de proteção. Exatamente. Então, assim, a mulher tem o seu papel. Deus fez a gente diferente, né? As mulheres são mais... Esses dias eu vi, não sei se você viu, às vezes tromba no Instagram aquele vídeo dos operadores naquelas plataformas de petróleo. Eu vou te mandar o vídeo. São vários cortezinhos dos homens trabalhando na plataforma de petróleo, soldando coisa submarina, e assim, todo cheio de graxa, Sim. entrando no meio de corrente que gira. E aí o pessoal falando, e aí, mulherada, com os direitos iguais, como é que a gente vai fazer? Vamos pra plataforma de petróleo? Tem coisa que a gente nasceu pra fazer, faz parte do jogo. Faz parte, tem coisa que é do homem, tem coisa que é da mulher. É assim, não adianta a gente querer ocupar o lugar dos homens e vice-versa, né? Porque a coisa começa a não dar certo. E a gente fala isso com toda a humildade do mundo, Claro. Não é querendo impor uma verdade. Eu sou bem do caminho que cada um faz o que quiser da própria vida. Mas os índices de divórcio estão nas alturas. No nível que a galera nem chega a casar mais, né? Exato. E assim, Vitor, não é o que eu tô dizendo a você. Nós, católicos apostólicos romanos, tá na Bíblia. Sim. Provérbios 31, mulher virtuosa. Né? E tá lá o papel do homem também. Então, assim, não é a gente que tá falando. Deus fez assim. Fisiologicamente, ele nos fez diferente. Sim. Né? Então, assim, é a obediência. Né? É o discernimento e a obediência. Então, Deus já falou pra gente, Jesus, há muito tempo atrás, há milhares de séculos. E é muito curioso você falar da obediência, a turma às vezes se treme, né? Ah, mas eu tenho que ser obediente, claro, a Deus e ao meu marido. Mas volta ao que seu pai falou. Tem que escolher bem o marido também. Tem que escolher bem o né? marido. Não é obedecer qualquer um aí. Posso falar do assunto polêmico? Então? Pode, agora aqui é cancelamento um atrás do outro. Tô A brincando. submissão. Exato. Quando você fala submissão, vão me cancelar aqui, né? Mas é porque as mulheres não entenderam o que é uma submissão. Submissão é você seguir a missão do seu marido, né? Até lá no Mulher Única tem um exemplo que a gente fala, né? Você precisa olhar muito bem para quem você vai casar. Você vai casar com um piloto de avião. Você vai ter que saber que ele não vai parar em casa, ele vai viajar muito. Você vai ficar enchendo o saco dele e reclamando? Exatamente. Então, assim,
olhe, você tá pronta para essa missão? Não reclame, abrace a sua cruz, né? Então é isso. E assim, e a mulher, ela é auxiliadora. Submissão não significa ser menos, ser rebaixada ou não tomar decisões. Não, ela é auxiliadora. Ela ajuda o marido a tomar as decisões, mas tem coisas que é do homem. E às vezes ajuda até a enxergar coisas que a gente não tá enxergando. Exatamente, e vice-versa. Então, a submissão é essa ajuda mútua também. E principalmente a mulher entender o papel dela dentro do casamento. E não é diminuir. Jamais, né? Nós somos tirados da costela, do lado. Nós somos companheiras. Nós somos auxiliadores. Então, é isso. Então, quem se assusta com essa palavra é porque não entendeu o significado dela. Ou já de pronto quer criar alarde, enfim. Exato. É mais fácil não entender, né? E é curioso porque eu já fui do outro lado, né? Como eu falei, totalmente. Eu me categorizava agnóstico, teve uma época, inclusive. Mas quando a gente começa a entrar dentro da tradição católica, e a gente acaba entrando num outro universo e parece meio alienígena pra quem tá de fora. Mas uma coisa que eu gosto muito, o Chesterton fala, outros autores também falam, e foi talvez uma das coisas que me deixou um pouco mais, como eu falei, humilde e atento ao que a igreja fala. Não existe instituição no mundo com 2000 anos coletando conhecimento, testando, debatendo. E aí às vezes quando a gente fala debatendo, a turma imagina, não, então tem um monte de padre, bispo, cardeal, velhinho lá no Vaticano, mas os nomes de hoje provavelmente a gente vai conhecer melhor no futuro, né, póstumamente. Mas a gente tem São Tomás de Aquino. Perfeito. Que eu lembro que na faculdade, na faculdade também de Direito, mas no meu ensino médio, a gente teve uma parte de filosofia só sobre São Tomás de Aquino. Então, grandes pensadores da humanidade passaram por dentro da Igreja Católica. Exato. E homens inteligentíssimos estavam lá dentro. Então, é a única instituição do mundo que coleta conhecimento há 2000 anos. Sim. E que, aí o Chesterton fala, né? Que ela construiu um mapa do que quais caminhos você deve evitar, ou na verdade deve não tomar, para fazer sua vida dar certo. Então, se você tomar esse caminho aqui, há milhares de anos está sendo estudado que não vai dar certo. Sim, exatamente. Não, e a nossa Igreja Católica é a única instituição, como você falou, que sobrevive até hoje. Exatamente. Porque nós temos o Espírito Santo. Forte. Exatamente. E como é que foi? Bom, decidiu vender a loja, você vendeu a loja. Mas como é que foi esse processo? Pra mim, Cláudia? Desapego. Eu falo assim, 12 anos, né? Um outro filho, né? Então, assim, filho mais velho. O filho mais velho, exatamente. Então, foi um processo... É um desapego das coisas materiais, das coisas do mundo. Mas eu falo assim, ó, que o que a Mesa Detalhe me trouxe, os amigos que a Mesa Detalhe me trouxe, vai estar comigo pra sempre, né? Eu falo que uma das coisas que eu mais gostava de fazer na Mesa Detalhe, mas vou levar comigo e não vou deixar de fazer, é o princípio da mesa. A gente tem que conversar sobre então, isso. Assim, primeiro sobre a transição, depois a gente fala sobre isso. Então, assim, eu falo assim, eu vendi a minha empresa, é um processo de desapego, não tem como. Já desapeguei. Eu tava comentando com você, os 2 primeiros dias que eu não trabalhei, nossa, que estranho eu não ir pra loja, não trabalhar, né? Mas, gente, até... Todo dia tinha cara de domingo. Exatamente, agora que nem final de semana fui por causa dos meus pais, fiquei mais dias lá. Então, assim, é um processo de entendimento, de desapego, mas eu entendi que o que eu mais amava em fazer lá, eu vou continuar fazendo, né? Eu amava montar as mesas, falar sobre mesa posta. Então, isso eu vou levar comigo pra sempre, né? É uma coisa minha que eu vou levar pra sempre. Então, foi um processo de desapego e eu tenho certeza que ela tá sendo bem cuidada. E novos desafios e novos sonhos. Então eu tô muito em paz. Legal. E aí você achou, foi pra Giovana, que é a pessoa que tá hoje no comando da Mesa de Detalhe. A Giovana, exatamente. E eu tava comentando com você, né, Vitor? A Giovana, eu falo que quando as coisas são de Deus, elas realmente acontecem. Eu falo que Deus, ele colocou a vontade no meu coração e ele fez acontecer. Quando eu tomei essa decisão, né, depois dessa reflexão com meu marido, eu comecei a rezar. Falei, Senhor, agora então o Senhor prepara alguém pra comprar Mesa Detalhe. Por quê? Porque isso tem que ser bom pra mim, bom pra outra pessoa. Eu tinha uma preocupação também com as minhas colaboradoras, né? Por exemplo, a minha gerente de 12 anos. Então, você tem uma preocupação com a equipe também, né? Que venha alguém que dê sequência, né? Fique com a equipe também, enfim. Você falou com seu pai?
Com certeza. Porque começou com ele lá atrás, né? E como é que foi a reação dele? Foi meu pai e o meu marido, Porque quando você eu entendo que é uma dinâmica diferente, porque você já tá casada, mas quando você foi largar a advocacia, ele não gostou muito da ideia. E como é que foi essa conversa da mesa detalhe? Olha, ele me apoiou e muito. Eu falo assim, Legal. Meu pai sempre foi o meu orientador, né? Então, tudo que eu queria trocar ideia de, enfim, empreender, tudo eu sempre falo com ele também. E aí, eu falei com meu pai dessa minha vontade e ele foi o primeiro a me apoiar. Porque ele sabe que empreender não é para amadores, que tem que ter muita dedicação, porque ele sempre foi muito dedicado. E meu pai é um cara extremamente sábio. E ele falou, minha filha, acho que você tá certa. Lá atrás, quando eu fui mudar de loja, mudar a mesa detalhe, como meu pai é sábio. Acho que ele já viu o futuro, mas ele deixou eu chegar lá e tomar a decisão sozinha. Você deve entender bem isso, né? Porque se ele fala, não. Exatamente. Quando eu fui fazer a transição de local da mesa detalhe, ele me contou depois, ele falou que ele chegou um dia lá em Dourados pra conversar comigo, pra falar, minha filha, larga a mão disso, vai cuidar da sua vida, você tá grávida, vai cuidar do seu marido, da sua filha, fica quietinha por um tempo, né? Só que ele falou que a minha empolgação tava tão grande que ele não teve coragem de me falar isso. Porque acho que ele já imaginou que no futuro isso ia acontecer. Sim. Nossos pais são muito sábios. Ele viu um caminho exatamente sendo desenhado. Mas ele viu que eu tava tão empolgada e ele deixou eu seguir o meu caminho, né? E graças a Deus deu tudo certo. Mas quando eu falei pra ele, ele falou, na hora, já me deu o maior apoio. Ele falou, minha filha, acho que é isso. Vai cuidar das suas filhas, vai cuidar do seu marido. Você fez um trabalho brilhante até aqui, né? Então eu acho que é isso. Vende a mesa detalhe e segue sua vida. Foi assim. Sim. Nenhum momento ele se opôs ou não. Pelo contrário, me apoiou e falou, isso que você tem que fazer. E você tava orando pra Deus preparar alguém pra assumir. Pra assumir a gestão, porque você quer que siga o caminho, né? E tem que ser bom pra ambas as pessoas. Então, eu comentei com uma amiga minha, com a Aline, que você conhece. E ela sabia dessa minha vontade, né? De vender mesa detalhe. E aí, ela conhecia a Giovana, porque elas treinavam juntas. E a Giovana, ela é uma moça nova, designer de interiores, que queria fazer alguma coisa, montar uma loja, enfim. E ela falou, Claudinha, não me pergunte por quê, mas eu quis contar pra Giovana. E nisso a Giovana me ligou, tanto é que ela nem acreditou, mas como assim? Vendendo a mesa detalhe, eu gosto daquela loja, mas por que aquela loja quer vender? Enfim, daí ela me ligou, conversei com ela, expliquei o motivo porque eu queria vender a loja, né? Conversamos um pouco, eu tava indo viajar, e quando eu voltasse, ela ia viajar. Então a gente foi conversando aí via WhatsApp, praticamente negociamos. Que legal, tudo no WhatsApp. Tudo online aí, falou hoje, essa questão do online ajuda a gente também, se muito. souber usar, óbvio, né? Então aí conversamos, eu não conhecia a Giovana, né? Mas conheci através da Aline. Sabe quando a conversa flui e você fala, é ela, é essa pessoa? Sim. Então assim, acho que não tenho dúvida que nas minhas orações Deus cruzou os nossos caminhos, ela com a vontade dela, eu com o meu. E a Giovana tá assumindo a mesa detalhe com a mesma idade que eu fundei a mesa detalhe. Que legal! Exatamente, 26 anos, exatamente a mesma idade. Então eu falei, ela tá com todo o gás, tá com vontade, né? Então, e aí ela voltou de viagem, sentamos, já deu negócio, estamos em contrato, tipo, em um mês, assim, as coisas aconteceram. Foi tudo muito rápido, mas é porque era pra ser. A gente tava conversando até sobre a história, porque você e a Gabriela, as histórias se repetiram ao mesmo tempo, paralelamente. Exatamente. Né? Ela tava também nessa intenção de vender a empresa dela, achar alguém e de repente a coisa foi fluindo de um jeito que em uma semana, 15 dias, um mês estava tudo resolvido. Exatamente. De uma maneira melhor do que a gente imaginava. E com o coração dela mais em paz ainda, porque conhecia a pessoa que assumiu e confia na pessoa. Então, assim, como você falou, bota o joelho no chão, ora. Exatamente. Trabalha. Que as coisas vão acontecendo. Exatamente, vão acontecendo e a gente tem que ter coragem pra fazer e seguir, né? Claudinha, os princípios da mesa. Princípios da mesa. Sou apaixonada. Conte-me mais sobre isso. Vitor, eu sempre gostei de trabalhar com mesa posta, né? E aí eu fui estudar um pouco mais sobre... Porque assim, tudo eu gosto de ter um porquê. O que caracteriza uma mesa posta? Uma mesa posta é uma mesa onde você coloca os utensílios de forma correta. Uma mesa harmônica, organizada. Ou seja, você precisa entender um pouquinho sobre regra de etiqueta. Não é nada de outro mundo. Sim. Mas assim, a mesa posta é o quê? Você colocar a mesa de forma correta. Porque assim, às vezes a gente pega prato, talher, copo, coloca tudo em cima da mesa. Aí cada um pega no seu lugar e senta. A mesa posta nada mais é... eu já colocar o lugar da Cláudia, colocar o prato dela, o garfo dela, o copo dela. Na posição correta. Colocar... Você não precisa de flor, de grandes produções, né? Mas é você arrumar com carinho,
né? Eu sempre falo, as pessoas, a mesa posta é frescura. Falei, gente, pra você almoçar, você não vai precisar de um prato de talheres e copo? Você não almoça sem isso. Sim. Concorda comigo? Por que não levá-los à mesa de forma correta? Sim. Ao invés de deixar de qualquer jeito na mesa. Solto. Então é só você colocar cada utensílio no seu devido lugar com carinho. É isso. As grandes produções você faz, você não faz, aí é uma coisa sua. Vamos dizer que é a decor da mesa, né? Sim. Mas a mesa posta nada mais é que colocar de forma correta e carinhosa na mesa. Legal. Isso. E aí você começou a estudar. E aí tem um livro chamado Experiência Mesa. É um livro incrível. Onde ela traz o conceito, né, sobre a mesa, sobre o que esse momento representa. E aí, mas antes de falar sobre isso, tem um dado muito importante que nos meus estudos eu encontrei isso também. No ano de 1788, uma das pesquisas do mundo acadêmico mais estudadas, ela trazia 5 razões por que muitas civilizações elas decaíam e morriam. E a primeira delas é pela extinção da santidade e da dignidade do lar. Então, ou seja, a nossa casa, o nosso lar é o berço da sociedade humana. Sim. Então nós temos que cuidar da nossa casa. E eu falo que a mesa posta é uma forma de servir a nossa casa, né? Ai, Cláudia, mas como isso? Quando você prepara os momentos à mesa, você tá criando relacionamento. Para e pensa, Vitor, no seu dia, a gente tá aqui sentado, conversando, né? Qual é o momento que você para com a sua família, onde você fica olho no olho conversando? Em que local? Na mesa. É na mesa, né? A primeira vez que a palavra mesa é mencionada na Bíblia é onde Deus instrui a Moisés a fazer a mesa do tabernáculo, né? Lá em Êxodo 25 fala, construir uma mesa de madeira de acácia, ele dá até as dimensões da mesa. E é muito semelhante à mesa que nós usamos hoje, né? E lá em Êxodo ainda ele continua, e colocará sobre a mesa os pães da presença, que é Jesus. Sim. Então, quando nós nos reunimos à mesa, a presença de Deus se faz presente ali. Então, a mesa, ela cria o relacionamento, ela cria intimidade. Eu falo na Bíblia, a rainha Esther, quando ela foi fazer o pedido para o rei, né? Porque na época, as rainhas não poderiam chegar no rei sem autorização dele. Sim. Né? Porque se você chegasse no rei, a rainha chegasse no rei sem autorização, e o rei não concedesse a permissão, elas poderiam morrer. Sim. Né? Mas antes de Esther chegar ao rei para fazer o pedido para salvar o povo dela, o que ela fez? Um banquete pro rei. Por 2 vezes. Por quê? Porque a mesa, ela gera intimidade, ela cria um vínculo e ela mostra um servir. Sim. Ela mostra um serviço. Então, quando você se reúne à mesa, hoje, Vitor, as pessoas não param mais dentro das casas. Hoje tá todo mundo vivendo num mundo muito frenético. Trabalho, escola, aula de não sei do que, curso não sei do que. As famílias não se encontram dentro de casa. Então, eu falo assim que a mesa é um momento onde você consegue reunir. Os seus filhos ainda são pequenos, mas eu tenho certeza que quando você senta com eles, principalmente a Betina, que é a mais velha, e olha nos olhos dela, você sabe se ela tá bem ou se ela não tá. Sim. Então eu falo que a mesa é essa oportunidade da gente sentar, conversar com o nosso filho, conversar com o nosso marido, saber se tá tudo bem na escola, como foi a escola. Eu cheguei, tava no almoço hoje, aí eu sentei de frente com a Betina, olhei pra ela, falei, tá tudo bem, filha? Papai, tô com conjuntivite. Ai, que bonitinha. Então tá bom, tá cuida vendo? Desse olho aí. Então você olha nos olhos da Betina, você conversa com a Betina, você conversa com a Gabi, né? É uma oportunidade que eu falo de ensinar princípios pros nossos filhos. Em casa, nós sempre fazemos orações antes das refeições. Então, assim, a gente sempre prioriza o café da manhã. Então, a gente faz a nossa oração. Eu sempre pergunto pra elas, filha, por que você é grata hoje? E aí cada uma fala uma coisa, pelo pão, pelo brinquedo, enfim. Então eu tô ensinando as minhas filhas a gratidão desde já, né? É o momento que a gente ensina os princípios para as nossas filhas, educação, né? Arrumar a mesa. A Catarina monta a mesa posta sozinha. Você tem que ver, coisa mais linda, né? Que o exemplo arrasta. Sim, exatamente. Né? E existe uma pesquisa da Universidade de Harvard, não sei se você já ouviu falando sobre ela. Não. Uma pesquisa onde ela constatou que as crianças que comem à mesa ao menos 5 vezes por semana, ou seja, das 21 refeições semanais, as crianças que estavam à mesa 5 vezes na semana se tornaram jovens e adolescentes com melhor desenvolvimento acadêmico e espiritual, com uma tendência menor para o uso de drogas lícitas e ilícitas, uma tendência menor para a obesidade, porque quando você está à mesa você come melhor. Sim. Mas o principal, Vitor, essas crianças tiveram um melhor relacionamento com seus pais. Então assim, eu não acredito em Deus. Você quer um dado científico? Tá aqui. Então a mesa cria relacionamentos. A mesa, ela cria intimidade. E é curioso você falando isso, porque assim, claro que vez ou outra você tá comendo alguma coisa em algum lugar diferente, mas como a gente é acostumado a comer à mesa, sim,
Eu esqueço que as pessoas não comem mais à mesa, né? Cada um pega o seu, vai pra um lado. Exatamente. E acho que principalmente as crianças... Porque o que eu vejo dentro de casa com 3 crianças pequenas, né? 5 anos, 3 anos e 1 ano. A mesa, além do relacionamento, Claro. ela tem uma dinâmica social muito forte de... É hora de sentar, é hora de comer. Por exemplo, existe um momento, uma idade que eles começam a querer brincar com a comida. Você tem que explicar que não é ali o caminho. Exato. Que agora é hora de comer, sentar, se portar. Conversar, ter um momento agradável ali. Mas eu acredito que talvez em outras casas as crianças devam comer meio que a esmo. É que a gente tem esse costume. As crianças têm até uma mesinha delas. Às vezes elas vão fazer uma refeição que não tá no nosso horário. Elas têm as mesinhas ali. Tá ficando pequena a minha mesinha, inclusive, das crianças. Tem que aumentar. Né? Mas é exatamente isso, Vitor, que eu falo assim, hoje as pessoas elas não dão mais a devida importância de estar em casa, estar dentro de casa, porque é ali que a gente vai formar os nossos filhos. Então, assim, o mundo, ele vai te impondo 1000 coisas pra você não estar dentro de casa. Sim. Né? Falando de forma espiritual mesmo, o inimigo quer que a gente esteja fora de casa. Sim. Porque se a gente tá em casa, reunido à mesa, quem está lá? Jesus. Se a gente tá na rua, fazendo todos os nossos compromissos, tá todo mundo num canto. Sim. Então eu falo, às vezes, tá um na sala, outro no sofá. E se você não tem o hábito de sentar à mesa, realmente, às vezes você passa o dia, a semana, que você não sentou com seus filhos, você não sentou com seu marido, né? Então, o princípio da mesa não é sobre copos, talheres, taças. É sobre o momento que você proporciona pra sua família. É o momento que você cria. E você tem que ser intencional nisso, né? Quem não tem o hábito tem que ser intencional. É 5 vezes por semana, se você não pode todos os dias. Eu falo, você tem que olhar olha na sua semana. No seu dia, qual que é o momento que vocês podem estar todos juntos? Às vezes não dá todas as refeições, mas priorize uma, né? Que nem lá em casa é o café da manhã. Todo mundo toma junto. Às vezes o Danilo não consegue voltar pro almoço, as meninas dormem cedo, então o café da manhã é a prioridade de todos estarem juntos. Então, é possível fazer, né? É possível, é você ser intencional. Então é isso. Faz toda a diferença. Faz toda. E eu vejo porque eu vivo. Eu falo assim, Vitor, eu falo sobre aquilo que eu vivo. Então, assim, eu vejo a diferença. Lá na minha casa, quando a gente vai num lugar onde as pessoas não sentam à mesa, gente, é muito estranho. É muito frio, né? Você senta à mesa ali, você conversa. É muito gostoso, que nem as meninas já montam mesa sozinhas. E é um momento também que você coloca os filhos na atividade, né? Sim. Lá em casa, em aniversário, a gente sempre começa o dia com uma mesa de café da manhã. Foi aniversário da Maria agora, 12 de janeiro. A Catarina queria que eu fizesse a Maria dormir logo pra gente fazer a mesa surpresa dela. Pra irmã, pensa. Mamãe faz a Maria dormir, não conta nada, eu vou preparar uma mesa assim, assim, assim. Ela preparou a mesa sozinha pra irmã dela. Mamãe, e os balões? Eu não esqueci dos balões? Mas então você vai criando esse laço, esse hábito. Sim. Então, E é curioso porque como a gente observa até esse poder da união ao redor da mesa, que grandes marcas até se apossam disso para uma propaganda. Eu lembro muito, por exemplo, a Coca-Cola. Sempre uma propaganda de todo mundo ao redor da mesa. Família, amigos. Exato. O que a gente aqui no Brasil fala, né? Família comercial de margarina. Exatamente. Então, assim, é todo mundo à mesa naquela dinâmica que a gente vê que cada vez se perde mais. Uma coisa que é curiosa, porque a gente tem muito costume de estar à mesa com a família. E agora, por estar morando na casa dos meus pais, então é mais gente à mesa. Mas sempre que a gente tá com um monte de gente ali conversando e o papo tá bom, eu tiro um minutinho pra me afastar assim e olhar. E é legal você observar todo mundo na dinâmica ali. Porque chega a ser algo... Você trouxe do divino e eu acho que é muito isso. Deus criou a gente pra ter esses momentos. É algo que vem lá da época da caverna, de reunir ao redor da fogueira para compartilhar o alimento e contar as histórias do dia. E fazer essa conexão, porque querendo ou não, a gente não tá junto o tempo todo. E se for olhar bem, talvez no final da vida vão ser os momentos que vão fazer a diferença na quantidade de vezes que estivemos juntos, com uma presença real ali, genuína. E a memória que você leva na vida das crianças, né? Eu lembro que lá em casa, por conta do trabalho, do mercado, a gente durante o dia nunca conseguia se reunir. Mas à noite a gente sempre jantava junto. E eu lembro muito que minha mãe, depois do jantar, pegava uma travessa de frutas, ia todos nós pra sala. E eu lembro que eu amava laranja, mas eu odiava de
descascar a laranja. E aí minha mãe descascava a laranja pra todo mundo. Eu e meu irmão brigávamos pela tampinha da laranja. Então, sabe aquelas memórias afetivas? Eu sinto o cheiro da sopa que minha mãe fazia, me remete àquela época, ao risoto que minha mãe faz, ao frango recheado que ela faz. Então, esses momentos me lembram a minha infância de uma forma tão gostosa. Você imagina se minha mãe não fizesse isso? Eu não ia ter essas memórias. Sim. Né? Então, é isso. É o que você vai levar, né? Os seus filhos vão levar pra vida. E vão querer fazer também. Falando em filhos, 2 meninas. 2024 começou diferente, tem mais tempo aí na agenda. Vitor, eu tenho 2 meninas, 2 presentes de Deus. E estamos abertos à vontade de Deus na nossa vida. Se Ele quiser, vamos ter mais, né? Não, mas eu não sei quais são os planos dele. Mas Muito bom. Isso. Que bom. Exato. Claudinha, obrigado. Eu queria... A ideia, quando a gente conversou lá no ano passado... Eu tinha um spoiler que talvez a loja viria a ser vendida, mas no começo do ano você até falou com a equipe, não, vendi a loja, e agora? Vocês ainda querem gravar? Exatamente. Mas até... Por isso que eu te mandei o áudio, a gente conversou um pouquinho. Porque a minha ideia era gravar um episódio totalmente diferente. A gente sempre fala muito de negócios. E no ano passado você teve ali... nessa jornada da mulher única, junto com a Gabriela, e tiveram esse contato mais próximo, que às vezes não tinham há um tempo. Então, assim, eu achei uma oportunidade muito interessante de chamar alguém que partilha dos mesmos princípios que eu partilho, que sabe muito mais que eu, que estuda mais que eu, que tá mais avançada nessa vida espiritual e consegue falar melhor, com melhores palavras, melhor estudo, para fazer um episódio diferente. Não só sobre negócios, mas entender que negócios são parte da vida, às vezes para sempre, às vezes em fases e etapas. Exato. Então, obrigado pelo seu testemunho. Imagina. Porque é um testemunho que você dá aqui diante das pessoas. E assim, você que já tá mais avançada na jornada espiritual e cuidando de outras pessoas nessa jornada também, para quem tá longe disso hoje, ou às vezes acha que o que a gente tá falando aqui é asneira ou de outro universo, que mensagem que você daria ou como que você diria para essa pessoa estudar e conhecer um pouco mais da tradição católica? Ou cristã que seja, pelo menos. Exato. Bom, obrigada, Vitor, pela oportunidade. Nosso papo foi muito gostoso para falar sobre coisas que eu vivo, que eu acredito, né? E como você falou, comungamos das mesmas ideias. Sim. E eu convido as pessoas a crescerem na graça, né? Você é católico, não vai à missa? Dê o primeiro passo. Vá à missa. Você é católico, já vai à missa? Sirva a sua comunidade. As pessoas não sabem que a missa dominical é uma obrigação. É a obrigação mínima de cada cristão. Exato. De todo cristão, me desculpe, ir no mínimo na missa dominical e dia de festas, né? Sim. Da igreja. Então, assim, cresça na graça, dê um passo. Não vai à missa? Vamos se propor aí na missa todos os domingos? Vamos. Demos esse passo. Vamos nos propor a servir a nossa comunidade? Porque vocês não têm ideia o que é servir em uma comunidade. Vitor, muita coisa que aconteceu na minha vida, se eu não estivesse servindo na comunidade, eu não estaria falando pra você hoje que eu vim de uma loja, que eu tô aqui, aberta aos planos de Deus na minha vida. E eu tenho certeza, e falo com muita certeza pra vocês, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, sabe? Então, cresça na graça. Sirva a comunidade, já serve? Procura um pouquinho mais, né? Você é de outra religião, né? Não sei, cultos, né? Que nós temos em outras religiões. Vá ao culto, procure servir. Eu acho que a maior forma de amor e de você aprender é servindo os outros. Lê um pouquinho sobre a fé católica também, vamos trazer o pessoal. Exatamente. Fé católica, se eu pudesse falar sobre um Instagram, você já conhece, Frei Gilson, sensacional. Sim. Então assim, ó... Você sabia que eu nunca parei pra ouvir o Frei Gilson? Eu vejo que assim, ele virou o Frei Pop, né? Viralizou, exatamente. Mas só as pessoas que compartilham e o trabalho que ele vem fazendo, mas eu nunca parei pra ouvir ele vale a pena. Longamente. Eu gosto muito do Padre Paulo Ricardo, que também ele é sensacional. Então, são 2 padres que eu ouço muito, que é o Padre Paulo Ricardo e o Frei Gilson. E também foram pessoas que me ajudaram muito na tomada dessa decisão. Eles não sabem. A primeira coisa que eu fiz... é verdade? Mas eles não sabem, mas A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei a frequentar a igreja foi o Catecismo para Adultos do Padre Paulo Ricardo. Aquele curso é fenomenal. Eu não fiz ainda, mas eu tenho muita vontade, diz que é fantástico, né? São aulinhas de 12 minutos, é uma delícia. E ele tem um conhecimento surreal, né? Então, eu acho que assim, dá os passos. Outra coisa é estudar. Como que eu estudo? Como que eu tô mais íntima de Deus? Porque às vezes as pessoas acham que a fé católica é uma fé... Ela é uma fé cega.
né? Independente de qualquer coisa. A fé. Mas existe muito estudo para entender aqueles paradoxos da vida. Exato. Que decisão que eu tomo? O que eu faço nessa situação? Exatamente. O que santos da igreja... Como agiram, os desafios que eles tiveram. Exatamente. Eu acho que não se ama aquilo que não se conhece, né? Então, assim, então tá, como que eu faço pra estar mais íntimo de Deus? Estudando, né? Catecismo da Igreja Católica, a própria Bíblia, acompanha o Frei Gilson. O Frei Gilson faz a homilia diária, né? Sim. Nós temos os diários, né, espiritual da liturgia. Ganhei um de presente, muito obrigado. Exatamente. Adorei. Então, assim, nós, católicos, né, nós temos a liturgia diária, né? Então, assim, é uma forma de você estudar a Bíblia inteira. Então, o Frei Gilson, ele faz a leitura e comentários todos os dias lá no Instagram dele. Nós temos, né, diários aí espirituais, onde que você tem a liturgia diária. Sim. Então, é uma forma de você estar mais próximo de Deus, né? Se dispor a todo dia. Vamos fazer a liturgia diária? Vamos nas missas aos domingos? Vamos entender um pouco mais com quem entende? Por isso que eu falo. O que é a missa? Entende a tradição, o roteiro, a simbologia na parte simbólica e a verdade da transubstanciação que está acontecendo ali. Porque, pelo menos para mim, funciona muito assim. Quando eu entendo o negócio, ele fica... A missa é uma celebração linda. Com certeza. Mas se você tem que entender o que está acontecendo ali. É onde a gente o batizado, o casamento. Eu falo que o céu na terra é a Santa Missa, né? É a celebração da Eucaristia, né? Tem um vídeo que eu vou te mostrar depois, que meu marido me mandou. Eu chorei a hora que eu vi. Onde, nesse vídeo, eu falo o que acontece durante a missa. Manda. Tá? Assim, ó, é surreal. Se todo mundo visse aquele vídeo, nossa, eu vou na missa hoje, né, viver isso. Então é entender um pouco mais e estudando com pessoas sérias. Por isso que eu falo aqui do Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, que também você tem que ver onde você vai estudar. Eu falo muito isso pra Gabriela. Você tem que tomar muito cuidado com a sua assembleia de vozes. Exatamente. Porque tudo que você consome tem um efeito aqui dentro, na cabeça, no coração. Total. E hoje na internet cada um é o que quer. Então... Esses dias, inclusive, a Gabriela tá fazendo um curso muito legal sobre temperamentos, mas não conheço a professora, mas é alguém bem indicado. Ela tava falando sobre alguma atitude de melancólico, que é no caso o Gutinho, e eu também, frente a bullers, né? Valentões da escola, uma atitude mais de explicar pra criança. Eu falei, olha, tudo bem, mas chega um momento que tem que partir pra briga, tem que partir pra cima. Chacoalha essa mulher, pelo amor de Deus. Mas então, saber quem você vai ouvir é muito importante. Exatamente, totalmente. Então, mas essas duas pessoas que a gente falou aqui, não tenho dúvida, se você começar a estudar, você vai se apaixonar pela fé católica. Tenho dúvidas. Muito obrigado, Claudinho. Imagina, obrigada a você. Foi uma delícia. Eu vou me organizar para chamar de Dr. Danilo também. Se organiza, com certeza. Então, eu posso fazer só um convite aqui? Claro, com certeza. Para finalizar, eu queria fazer um convite para as mulheres. Eu queria desafiá-las a fazer o princípio da mesa na casa de vocês. Que vocês tirem na semana de vocês 5 vezes durante a semana. Organize um jantar, um almoço para sua família, para o seu marido, arruma uma mesa bonitinha, coloca uma florzinha lá do jardim e vive essa experiência da mesa. Vocês vão ver que ela é capaz de transformar o lar de vocês. 5 vezes na semana o marido chegar em casa com o jantar preparado. Você imagina? Vai virar um lorde. Exatamente. É assim que funciona. Mas é isso, Muito Vitor. bom, adorei o desafio. Cumpram. E aí coloquem, marquem a Claudinha, me marquem. Isso, a gente... Posta a foto da mesa lá com a florzinha. Exatamente, a gente quer ver, né, Vitor? Exatamente. Obrigada, Vitor. Obrigado. E se você quer acompanhar mais conversas como essa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra apitar aí quando sair os novos episódios. Mas lembra, toda quinta-feira às 19 horas.